Você continua rezando, mas perdeu aquele gosto. Antes você sentia muito mais, mas agora parece tão vazio. Será que Deus se afastou de ti? Hoje você vai entender exatamente por que isso acontece. Essa é a 18ª palavra de força e coragem do nosso retiro quaresmal. É tempo de avançar. Quando a oração perde o gosto. Pensa numa palavra forte. Vamos juntos? Mas antes, dê um like nesse vídeo. O teu like fortalece muito. Só clicar no joinha. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Clica no sino. Clica na mensagem todas para você não perder nada. Vem na seta de compartilhar. Pega esse link, vai lá no WhatsApp. Envie para 10, 20, 50, lista de transmissão, grupo dos amigos, da família. O maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis iluminem, transbordem. Leve o amor de Deus aos 4 cantos dessa terra. Vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje? Quando a oração perde o gosto. Salmo 63, versículo 2. Minha alma tem sede de ti. Minha carne te deseja, como terra seca, árida e sem água. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ontem nós vimos a tentação de voltar atrás. Eu dizia até isso, né? Aquele relacionamento abusivo, eu contava para vocês a história, que não assistiu, assista essa palavra depois, sabe? E a pessoa tem aquela tentação de voltar atrás. Mas hoje, a prova fica mais interior do que exterior. Você não quer voltar ao que era antes, mas também não sente mais aquela consolação que talvez sentiu lá no começo da quaresma ou quando começou um tempo de oração. Você reza e parece até que fala sozinho. Quem aqui está passando por isso agora? Exatamente, rezar sem sentir aquela consolação de antes, sem sentir aquele gosto, parece que você está falando sozinho. E aqui nasce uma dúvida silenciosa. Será que Deus se afastou de mim? Hein? Essa pergunta é forte porque o salmista viveu exatamente essa experiência. Olha que forte. Minha alma tem sede de ti, minha carne te deseja, como uma terra seca, árida, sem água. Olha que interessante. A aridez, isso se chama aridez. Aridez não é abandono, não é. Tem muita gente que pensa que quando aquela oração perde aquele gosto, aquela consolação, aquele prazer, isso se chama aridez. Deus está dando um tempo de mim, não é? Tem muita gente que pensa isso. Deus me deu um tempo, Deus me abandonou. Não, não, não. Agora nós entramos numa etapa muito decisiva da quaresma. Depois da saudade do Egito, costuma acontecer algo quase universal na vida espiritual. Isso não só você. Os grandes santos, os grandes místicos, os grandes missionários também passaram pela mesma coisa. O que é? A oração fica seca. Seca. A pessoa continua rezando, continua participando de tudo, continua tentando, inclusive, mas não sente aquela mesma emoção que sentia antes. Não sente aquela mesma consolação que sentia antes. Não há mais aquele entusiasmo tão grande para fazer. Em outras palavras, não há gosto espiritual. E isso é interessante, porque vem o pensamento mais perigoso. Antes eu sentia mais Deus. Antes era muito melhor. Agora parece muito vazio. Deixa eu te explicar isso. Muitos interpretam como um afastamento de Deus. Deus se afastou de mim. Na verdade, eu preciso te dizer, na maioria das vezes, é crescimento espiritual. Ah, é? Eu pensei que era queda, eu pensei que eu estava regredindo. Não. Muitas vezes é um crescimento espiritual. A Bíblia não esconde isso. Os santos viveram também. Profetas também viveram. O problema não é a oração ficar sem emoção. Guarde isso. O problema é achar que Deus só está presente quando você está emocionado. Achar que Deus só está presente quando você chora, quando você se arrepia, quando você se emociona. Deus não depende da sua sensação. Guarde essa palavra, por isso que eu falei, que é amadurecimento, é crescimento, porque aí eu já não dependo mais das minhas emoções. Ele está presente na fidelidade e não na tua emoção, não nas tuas lágrimas,
não no teu arrepiar, sabe? No teu se emocionar. Não, 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 não. Ele está presente na tua fidelidade. A aridez, ela nos prova na fidelidade. E é interessante porque eu não foco mais na sensação. Segundo ponto de hoje, Deus purifica a nossa fé. No início da caminhada, Deus muitas vezes dá muita consolação. Por quê? Para nos trazer. Mas depois Ele mesmo permite que nós vivamos a aridez. Por quê? Para nos amadurecer. Para nos atrair, atraídos pela Tua graça, aqui cheguei. Em Ti encontrei coragem para recomeçar, é a nossa canção. E aí é interessante porque depois eu preciso crescer, não posso ser sempre bebezinho na fé. E eu amadureço aonde? No tempo da aridez. No tempo que eu já não sinto mais aquela mesma emoção. Agora você não reza porque está sentindo, você reza porque você ama. Você reza porque você quer estar presente. Sabe, você reza porque você tem uma fé agora verdadeira. Porque da outra forma, é apenas uma fé inicial. Igual um fogo de palha. Entende? Fogo de palha que faz aquele fogaréu gigante. Daqui a pouco apagou total. Agora não. Agora você se tornou brasa viva. Não está nem chamando tanta atenção, mas está ali. Bota a mão para você ver se não queima. Coloca alguma coisa em cima que assa. Alguém já viu, no Nordeste tem-se o hábito da gente fazer as fogueiras de São João. E tem gente que se queima porque no outro dia pensa que está apagada a fogueira e aí vai pisar na fogueira e se queima, ou colocar a mão. Mas ali continua muito quente. Por quê? Porque não tem mais a labareda, mas tem a brasa. E eu te digo, agora você reza, não só porque está sentindo, você reza porque você ama de verdade. Porque você tem uma fé verdadeira. E aí vem o terceiro ponto de hoje. Permanecer é o passo mais alto. Escreva essa frase. Permanecer é o passo mais alto. Como assim? Rezar quando é fácil, quando está cheio de consolo, de emoção, é muito bom, sabe? É muito fácil. Agora, rezar quando é seco é profundo. Entende? Rezar emocionado é muito bom. Mas rezar quando é seco, quando não está com aquela emoção, é profundo. É a graça do permanecer. Porque agora você não busca mais apenas uma experiência. Você não busca apenas uma emoção. Você busca agora Deus de verdade. Deus de verdade. A travessia, porque perceba, enquanto estava na emoção, você estava era misturado entre Deus e você. A tua emoção, o arrepiar, o ver. Então, está muito ligado muito a si. A aridez eu paro de olhar para mim, porque eu não me emociono, e olho fixamente para Deus. Olha como é interessante isso. Meu irmão, minha irmã, a travessia, ela atinge aqui um ponto importantíssimo. Você começa a amar a Deus não pelo que você sente, mas por quem Ele é de verdade. E isso é muito forte. E eu quero motivar você a fazer o seguinte. Hoje, não mude a sua oração. Hoje, não diminua a sua oração. Hoje, não pare. Mas eu não estou sentindo gosto. Reze mesmo sem gosto. A rotina espiritual, ela te dá exatamente essa graça de, ao acordar, palavra de força e coragem, essa que você está ouvindo, meio-dia, no intervalo do almoço, poderosíssimo texto, São Miguel Arcanjo contra os males, 18 horas a campanha de oração, 20 horas nossa adoração, texto do Sagrado Coração de Jesus. Olha, você tem horas marcadas. Mesmo que não esteja sentindo nada, não pare, não diminua, reze mesmo sem gosto. A fidelidade na aridez fortalece muito mais do que a emoção na consolação. A fidelidade na aridez é o que vai te dar um dom chamado fortaleza. Você vai se tornar forte, inabalável. O silêncio de Deus não é ausência, meus irmãos. Não é. Muitas vezes é proximidade mais profunda. Está ampliando, aguçando teus sentidos espirituais. Quem permanece quando não sente, aprendeu a amar de verdade. E diga assim, eu vou permanecer. Escreva,
eu vou permanecer, eu não vou parar. E eu quero rezar por você agora, nesse momento. Senhor nosso Deus, te apresentamos agora a nossa aridez, os momentos onde nós não sentimos consolação, onde nós não sentimos aquela emoção. E te pedimos, fortalece-nos no tempo desta aridez. Nós não vamos parar, nós não vamos mudar a nossa direção, nós vamos perseverar nesse retiro quaresmal, mesmo quando não sentimos. E realiza, Senhor, a obra de transformação que é preciso acontecer dentro da minha mente, dentro do meu coração. Que esta quaresma seja um marco de transformação profundo na minha vida, para que este homem novo, as mulheres, digo, essa mulher nova, possa se erguer em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve amém, eu tomo posse. Família amada e querida, meio-dia eu estarei de volta. Mas antes faz o seguinte, dá um like no vídeo. Dá o like aí para fortalecer. Você que não está inscrito, se inscreve, clica no sininho na mensagem todas para não perder nada. Vem na seta de compartilhar, pegou o link, vai lá no WhatsApp. Você vai enviar agora para os grupos, amigos, família, o maior número de vidas que você puder alcançar, inclusive as pessoas que você lembrou agora que precisam muito ouvir essa palavra, tá certo? Meio-dia eu estarei de volta para rezarmos o poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os males. 18 horas, a campanha de oração, 20 horas, nossa adoração diante de Jesus do Santíssimo Sacramento, onde nós rezamos o texto do Sagrado Coração de Jesus. Eu espero você. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem.